Muito bem, pessoal, sou eu novamente, Diácono Patrick Vieira. Uma ótima madrugada para todos os amados irmãos que estão compartilhando conosco esse momento. Amados irmãos, o que eu venho falar com os irmãos nessa madrugada é algo que tem entristecido muito o meu coração, porque eu tenho visto nos últimos dias até uma grande amiga e irmã da nossa igreja mostrou a mim alguns vídeos na internet e eu comecei a me atentar para esses vídeos. Eu comecei a observá-los e comecei a ficar prestando bastante atenção em algumas coisas. E eu percebi que muitas pessoas começam a assistir esses vídeos e o vídeo simplesmente mal começa e de repente já vê um monte de coraçãozinho, um monte de curtida, sem a pessoa falar nem mesmo uma única palavra. E eu comecei a buscar os primeiros vídeos dessas pessoas que estavam postando, quando elas começaram a fazer determinadas postagens. E eu percebi que entre os primeiros vídeos, antes de que a pessoa tornasse verdadeiramente conhecida para com todas as pessoas, elas tinham, pode-se dizer até que uma conduta um pouco diferente, uma postura um pouco diferente, uma abordagem diferente. Mas quando passaram a ter muitos seguidores, muitas pessoas curtindo e compartilhando aquilo que elas vinham falando, a postura mudou. Não estou dizendo que mudou muito, não estou dizendo que mudou para pior ou para melhor, mas mudou. E eu comecei a buscar em Deus, comecei a orar com Deus e comecei a perguntar para Deus: Pai, é realmente isso que acontece com todos? É isso mesmo que nós estamos fazendo? Está certo? E eu entristeci muito meu coração com isso, porque Deus falava para mim que muitas pessoas, algumas percebendo, outras não percebendo, estão roubando a adoração que deveria ser somente para Deus. Algumas pessoas estão tão preocupadas em terem milhões de amigos nas redes sociais, milhões de seguidores nas redes sociais, que quando começam a gravar vídeos, muitas das vezes são vídeos sem conteúdo cristão. São pessoas que se colocam na disponibilidade de fazer a obra do Senhor via online, o que eu acho muito injusto. Eu gosto, eu também faço isso. Mas que ao decorrer do caminho, no inteirinho do caminho, acabam se deixando levar pela, como posso dizer, pela fama ou talvez pelo número de amigos e começam a falar determinadas coisas que não estão realmente na Bíblia. Isso é triste, porque tem muitas pessoas fazendo realmente aquilo que Deus manda, usando a internet para realmente pregar a palavra e que não são tão bem visualizadas, e outros que são extremamente conhecidos fazendo, chamando a atenção mais para si do que para o Senhor Jesus Cristo. E eu me entristeci demais quando eu vi um vídeo que uma determinada pessoa começava a repetir a mesma palavra antes mesmo dela começar a falar. Centenas de pessoas já estavam curtindo e colocando coraçõezinhos e dizendo o quanto aquela pessoa era maravilhosa e isso e aquilo, e eu fiquei me perguntando, essa pessoa ainda não falou nem sequer uma única palavra. E quando ela começou a falar, ela não falou o nome do Senhor Jesus Cristo uma única vez. E aquilo me entristeceu muito, porque eu vi centenas e centenas de pessoas seguindo-a e curtindo e elogiando, mas que não estavam ouvindo a palavra Jesus. E eu vi outros vídeos e essas pessoas começavam a falar sobre suas experiências de vida, mas não com Cristo, suas experiências de vida social, profissional,
as suas prosperidades. E eu comecei a me perguntar, onde está Cristo? Fiquei muito feliz quando vi vídeos de outras pessoas, como Samuel Mariano, por exemplo, Pastor Cote, Marcos Cote, entre outras pessoas que realmente postam vídeos e são extremamente seguidos porque possuem uma massa de seguidores muito grande, mas que postam vídeos falando sobre a palavra do Senhor, falando sobre o Senhor. Isso me alegra. Mas quando eu vejo centenas de pessoas dando muito ouvidos a palavras e doutrinas que não estão na Bíblia, isso me entristece. E aí, conversando com Deus, eu falei, Pai, eu já cansei de fazer alguns vídeos e gravações dentro de igrejas, eu gosto tanto, mas Pai, eu quero fazer um vídeo para falar com as pessoas da minha igreja, da igreja onde o Senhor me colocou, minha igreja não, perdoe, da igreja a qual o Senhor me colocou ali, juntamente com o pastor João Roberto, que é o pastor presidente da nossa igreja Anjo, que o Senhor escolheu. Eu quero fazer um vídeo para essas pessoas e para todos os outros que assistirem, compreender que antes de nós clicarmos em curtir, antes de nós clicarmos nos coraçõezinhos ou naquilo outro, vamos primeiro ouvir a palavra. Ouvir o que a pessoa tem a dizer. Porque às vezes a gente está clicando em curtir tão cedo, clicando em coraçãozinhos tão cedo, e depois a pessoa pode falar algo que realmente não está na palavra, realmente não vai de acordo com a palavra. E aí vai ser tarde. Já teremos feito, já teremos concordado com nossos gestos. E eu queria dizer para essas pessoas que têm postado esses vídeos falando sobre si mesmas e não falando sobre Cristo Jesus, que o Senhor se entristece com isso. Não estou julgando ninguém, mas a palavra do Senhor diz que nós temos que alertar aos nossos irmãos. Conversando com Deus, Deus me deu alguns trechos do livro de Tiago, para que estivéssemos então entendendo um pouco mais e levando mais em consideração o que nós falamos e o que nós fazemos e a forma que nós nos comportamos ao gravarmos determinados vídeos, a estarmos em determinados lugares. E a palavra que o Senhor me deu no livro de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim: eu não vou ler, amados irmãos, versículo a versículo. Eu vou ler trechos. E eu gostaria muito que os irmãos absorvessem isso, levassem para suas vidas de coração, todos os irmãos, para que nós venhamos a poder estar policiando as nossas ações e levando em consideração que nós temos que o tempo todo falarmos de Cristo. Ele é o centro, não é a nossa vida, não é aquilo que conquistamos ou aquilo que somos, é Cristo. Ele é que é importante. Nós somos servos dele. Tiago, que era irmão de Cristo, irmão de Cristo Jesus, nos disse assim, capítulo de número 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão dispersas, saúde. Ele que era irmão de Jesus Cristo, que tinha toda a liberdade de falar, Tiago, apóstolo, ele mesmo se colocou na posição de servo. Vê que ele não chama a glória para ele. Ele poderia, mas ele não chamou a glória para ele. No versículo 5 diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, duvidando em nada, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é movimentada pelo vento e arremessada de uma parte para outra. Nós temos que pedir com fé que Deus venha dirigir as nossas vidas. E esta fé, Tiago fala,
sem dúvida, nós temos que ter a certeza, Pai, dirige a nossa vida e temos que nos entregar nas mãos dele. Mas, no versículo 9, mas o irmão que é de condição humilde, glorie-se em sua alta posição. Sempre que você for uma pessoa humilde diante do Senhor, Ele mesmo te exaltará. Quando você faz as coisas de forma humilde, sem querer atrair a atenção para você, sem querer atrair a glória para você, sem querer atrair as pessoas, sem querer atrair as pessoas para você, mas sim para Cristo Jesus, o próprio Senhor vai te exaltar. Não importa se você é um pequenino, se você é pobre, se você é portador de alguma enfermidade, não importa. Por mais que toda a sociedade veja você de forma pequenina, não queira chamar a atenção. Continue sendo humilde diante do Senhor. E Ele vai exaltar a tua vida, a tua casa, a tua família. Bem-aventurado o varão que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual Deus tem prometido aos que o amam. O Senhor está dizendo que nós seremos tentados, sim, é fato. E hoje em dia uma grande tentação que vem sobre as nossas vidas é o desejo de sermos famosos, de termos pessoas ao nosso redor, de sermos bem-quistos pelas pessoas. Todos nós queremos ser bem-quistos pelas pessoas, queremos ser bem recebidos pelas pessoas. Mas primeiramente venhamos querer ser bem recebidos por Cristo Jesus. Queremos ser amigos do Senhor em primeiro lugar. Queremos estar com Ele. Isso tem que ser o centro da nossa vontade, da nossa busca, do nosso querer. No versículo 25, diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a perfeita lei, que é a da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no que faz. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião deste tal é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e guardar-se da corrupção do mundo. Amados irmãos, a palavra do Senhor, o Tiago vem nos trazendo, e eu amo demais este apóstolo. Porque além dele se colocar como servo, ele nos ensina a nos colocarmos como servo. Ele nos ensina a fazermos aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou a todos eles. Aqui ele está falando que de adianta eu me colocar na frente de uma câmera e começar a chamar a atenção das pessoas para mim mesmo, através de religiosidade, falando sobre tantas e tantas leis e coisas que deveriam ser feitas, quando eu mesmo não estou fazendo. A palavra do Senhor mesmo nos exorta de que adianta eu seguir a lei em um ponto e errar em outro, porque aquele que peca em um ponto é pecador de todos. A palavra mesmo do Senhor diz que se você errar em um dos mandamentos, você é pecador, é julgado, é culpado de todos. Então vamos fazer aquilo que Deus pede para que façamos. Não vamos querer atrair a atenção para nós. E não vamos estar também, de uma certa forma, entre aspas, adorando a nenhum ser humano. Não vamos estar adorando a nenhum levita, ou pregador, ou apóstolo, ou bispo. A nossa adoração tem que ser para Deus. Quando formos curtir alguma coisa, que venhamos primeiramente a ouvir. Que venhamos a ser como aqueles crentes de Bereias, cujo está no livro de Atos. Venhamos a ouvir, a buscar na palavra, a meditar, e aí então sim, nós vamos a clicar no curtir, a compartilhar e a apoiar aqueles que fazem a obra do Senhor. No versículo 10 ele diz: porque qualquer que tiver guardado toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque aquele que disser, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não tiveres cometido adultério, mas matares, já está feito transgressor da lei. No capítulo de número 3,
no versículo de número 13, a palavra do Senhor, através do grande homem e servo de Deus, Tiago, diz assim: quem é sábio e entendido entre vós, mostre pelo seu bom fruto as suas obras, em mansidão de sabedoria. Mais uma vez eu quero rogar aos nossos amados irmãos que possuem em suas redes sociais tantas e tantas pessoas os seguindo. Vamos tomar cuidado com aquilo que falamos. Vamos tomar cuidado com aquilo que pregamos. Vamos tomar cuidado com aquilo que compartilhamos. Todos nós, somos exemplos para outras pessoas. Toda vez que Deus toca no coração de uma pessoa, de um homem, este homem se converte e vai crescendo em Deus, e Deus vai dando entendimento, sabedoria. Este que um dia foi evangelizado, agora vai passar a evangelizar. E assim como ele foi evangelizado e admirou aquele que o evangelizou por intermédio do Espírito Santo, agora ele está evangelizando e há pessoas que vão admirá-lo, porque ele é usado pelo Espírito Santo. Mas que venhamos a mostrar para essas pessoas que nos admiram que nós somos apenas servos assim como elas, e que é o Espírito Santo de Deus, mediante ao envio de Jesus Cristo para as nossas vidas. É Ele quem tem que ser adorado, Jesus Cristo tem que ser adorado. O Senhor Jeová Jireh, Jeová Rafá, Elohim, o El Shaddai, Ele precisa ser adorado, e não nós. Nós somos servos e instrumentos. Que venhamos pedir sabedoria para o Senhor Jesus Cristo, para que venhamos ter esse entendimento de que somos servos e instrumentos apenas. Não venhamos a querer termos curtidas, pessoas nos seguindo para o nosso ego estar crescendo, mas venhamos a ser sóbrios. Que venhamos a dizer às pessoas: olha, agora faremos um vídeo, postaremos, mas antes de clicar em curtir e em gostar, ouça até o final. Ouça, medite na palavra, consulte a Bíblia, que é o manual do cristão. E se assim você visualizar na Bíblia tudo o que estamos falando e estiver em concordância com a Bíblia, então você curte, compartilhe. O apóstolo Paulo disse uma vez: se qualquer um pregar um evangelho diferente daquilo que eu vos estou pregando, diferente da palavra de Deus, seja anátema, ou seja, maldito. Que venhamos a pregar aquilo que está na palavra de Deus, única e exclusivamente, com sabedoria, com mansidão e também com temor à palavra do Senhor. A palavra do Senhor, no versículo 17, diz: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, e depois pacífica, e moderada, e tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. Temos que fazer pelo próximo e levar o próximo ao entendimento do Senhor Jesus Cristo, de coração e em verdade, sem esperarmos nada em troca, simplesmente porque essa é a obrigação e é o trabalho e a obra que Cristo nos chamou para fazer. No versículo número 2, o capítulo 4 diz: cobiçais e nada tendes, matais e sois cheios de inveja e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, e o que desejais, porque não pedis. Pedis e não recebestes, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A palavra do Senhor aqui, quando fala de adultério, não está falando exclusivamente de adultério sexual, de um contato físico, sexual com outras pessoas que não sejam seus cônjuges, mas está falando de um adultério espiritual, um adultério em que você, ou seja, nós muitas das vezes queremos atrair totalmente a atenção do próximo para nós, queremos atrair a adoração do próximo, o carinho do próximo para nós, quando mesmo nós tínhamos que levá-lo à adoração a Deus. Nós tínhamos que levar essas pessoas a adorarem ao Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. Quando nós queremos ter muitos amigos nesse mundo,
e paramos de falar a verdade da Bíblia, a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho, paramos de pregar o Evangelho da cruz, o Evangelho de renúncia, o Evangelho de conquista por intermédio do sangue de Cristo Jesus, quando nós passamos a falar de prosperidade apenas, quando nós passamos a falar apenas de coisas vãs e coisas bobas somente para atrair pessoas, amigos, curtidas, seguidores, nós deixamos de fazer aquilo que Deus quer e passamos a ser adúlteros na palavra e no Evangelho. Temos que nos policiar sempre para não deixarmos esse sentimento, esse desejo de termos muitos seguidores, muitos amigos, corromper o nosso coração e nos mudar aquilo que realmente somos, a posição de servo a qual somos, de adoradores a qual devemos ser. E ele continua nos exortando no versículo 5 do capítulo 4 de Tiago assim: ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que habita em nós tem ciúmes. O Espírito Santo que habita aqui, aqui no meu e no seu coração, ele tem ciúmes de cada um de nós. Ele tem ciúmes daquilo que somos, porque somos criaturas que fomos criados por Deus e fomos feitos filhos de Deus através do derramamento do sangue de Cristo Jesus na cruz. Ele nos remiu com Deus. Ele levou todos os nossos pecados em suas costas, as nossas transgressões, toda a moeda que era contra nós, Ele carregou e Ele aniquilou para que pudéssemos estar agora com o direito de sermos chamados de filhos de Deus. E quando nós deixamos de adorá-lo e de levar as pessoas para adorá-lo, quando nós tentamos fazer as pessoas nos seguir e nos adorar, porque somos levitas, ou pastores, ou presbíteros, ou o que quer que seja, nós deixamos de fazer a obra dele. E aquele Espírito que habita em nós tem ciúmes. Começa a nos cobrar. E começa a nos dizer: está errado. Por favor, para. E começa a levantar homens e mulheres para nos exortar e nos falar: olha, vamos voltar para o primeiro amor, para o primeiro caminho, para a primeira adoração. Ele continua dizendo no versículo 6: antes ele dá maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amados irmãos, eu não estou fazendo esse vídeo julgando ou condenando as outras pessoas as quais possuem vídeos, assim como eu citei no início. Mas eu estou fazendo esse vídeo pedindo e rogando a Deus para que Deus toque os vossos corações, assim como o meu também, das vezes as quais eu possa ter errado. E com certeza eu devo ter errado muitas vezes. Mas que venhamos todos nós a nos humilharmos diante do Senhor, a revermos os nossos conceitos, os nossos caminhos, a revermos as nossas posturas diante de uma câmera, diante de um vídeo, diante de um estudo, diante de uma palavra. Que venhamos a nos corrigir e pedir ao Senhor Espírito Santo que há em nós, que nos corrija de dentro para fora, começando com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas aflições, e que venha de dentro para fora essa mudança. E que venhamos a voltar a levar aos nossos amigos e irmãos e seguidores a buscar a presença do Senhor em humildade. Que venhamos a nos rasgar diante do Senhor e derramar lágrimas verdadeiras diante dele, para que ele venha nos purificar e nos limpar da nossa inconsciência, do nosso orgulho e da soberba que há em nós. E a palavra continua dizendo, no versículo 17: o pecado, pois, está naquele que sabe fazer o bem e não o faz. Nós que lemos a palavra do Senhor, sabemos fazer o bem porque a palavra nos ensina. Sabemos o que é certo e o que é errado porque a palavra nos ensina e o Espírito que há em nós nos exorta. E se nós sabemos o que é certo e o que é errado e não fazemos o que é certo, estamos pecando. E quando pecamos, estamos nos destituindo da presença do Senhor. Não vamos continuar fazendo isso. A palavra do Senhor, no capítulo de número 5, versículo de número 7, continua dizendo:
Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, guardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serodia. Tendes vós também paciência, fortalecei-vos o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz já está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que perseveraram. Ouvistes sobre a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. No versículo de número 3 ele fala: está alguém entre vós aflito? Faça orações. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém doente entre vós? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor Jesus Cristo. O livro de Tiago é um manual perfeito para nós corrigirmos as nossas ações, para nós corrigirmos muitas das coisas as quais fazemos no decorrer do dia. É um livro perfeito para nós lermos toda semana, independente de outros livros que também estejamos lendo, para que possamos realmente nos voltar à adoração a Deus e pedir perdão a Ele pelos nossos erros. Só para fechar esse vídeo, o versículo de número 19 do capítulo 5 de Tiago diz: irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que tiver feito converter um pecador do seu erro e do seu mau caminho, salvará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Amados irmãos, eu espero que esse vídeo venha tocar no coração daquelas pessoas que têm postado muitos e muitos vídeos e que nesses vídeos não têm falado verdadeiramente a palavra do Senhor, e que venha tocar também no coração de outras pessoas em geral, assim como o Senhor tocou no meu coração quando Ele me deu esta pequena palavra, mas cheia do poder de Deus, e que venhamos buscar a presença dEle verdadeiramente, para que possamos, através das nossas ações e daquilo que falamos diante de uma câmera, converter outras pessoas dos seus erros, sejam eles pequenos ou grandes, não importa, mas que venhamos a alertar e abrir os olhos dessas pessoas, para que essas pessoas venham estar retornando ao amor, à busca, ao contato, à intimidade com o Espírito Santo. Porque imagine você e eu, se aquilo que fazemos salvar uma alma e cobrir uma multidão de pecados, realmente estaremos alegrando o coração do Senhor Jesus Cristo e o coração de Deus. Amados irmãos, eu peço muito obrigado por estarem comigo a esta hora da madrugada. Peço que Deus abençoe a vida de todos vocês. O canal Ministério Ministrando a Palavra no YouTube, no Facebook, está à disposição de cada um de vocês. Aqueles que puderem, quiserem estudar conosco, compartilhar conosco algo do Espírito Santo, algo do Evangelho de Cristo, fiquem livres para estarem falando conosco pelo Ministério Ministrando a Palavra no Facebook, no Instagram ou no YouTube. Mas que venhamos a buscar primeiramente a presença dEle. Este servo de Deus congrega na Comunidade Evangélica Renovar, no Rio das Pedras, Rua José Silva Júnior, número 11, pastor João Roberto, com os nossos demais irmãos ali. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero aproveitar também para mandar um grande abraço para o pastor Moisés, Igreja Ministério, Assembleia de Deus, Ministério da Última Hora, na Rua Tirol, na freguesia. Que Deus abençoe a irmã Tatiane, missionária, que a sua recuperação seja boa e rápida, que este povo seja poderosamente abençoado. Assembleia de Deus, Ministério de Missões, Pastor Aldo e Missionária Irani, que Deus os abençoe poderosamente. Assembleia de Deus, Ministério Águas Vivas, Águas Purificadoras, missionária, que eu considero como minha mãe, uma mulher que eu amo muito, que eu quero que esteja sempre ao meu lado, missionária Verônica.
Deus te abençoe. Irmão Luiz, Elisângela, Deus vos abençoe. Diácono João Paulo, irmã Shirley, Gemerson, Kelly, Leia, Maria, Ludiane, Didi, meus irmãos, Tatiane, Bruno, Messias, Elisa, Eliana, Daiane, todos os irmãos, Albério, Juliana, que Deus abençoe vocês. Fiquem todos na paz. Orem por mim, pela minha esposa Rayane, pelo nosso filho que vai nascer, ou nossa filha, e nós estaremos orando por vocês. Quero mandar um grande abraço para meu amigo Tid, meu amigo Marco, Diego, pessoas que eu sinto saudade e há muito tempo não vejo. Que Deus os abençoe também. Fiquem na paz.